Abençoados e abençoadas, graça e paz a todos vocês nesta final de tarde do dia 5 de abril de 2021. Eu estou aqui para dar continuidade à última mensagem que fala acerca da posição de Deus acerca do dízimo em relação à igreja. Então é a parte 2 que eu disse que iria dar continuidade, e aqui eu estou para a gente fazer uma reflexão sobre este assunto polêmico, em que a maioria dos líderes religiosos, eles não concordam com esta posição nossa, do Evangelho da Graça de Deus, em relação a esta contribuição de 10% do rendimento daquelas pessoas que trabalham, que labutam e que têm as suas famílias para cuidarem e investir na sua família, em si mesmo, mas tem o dever, tem a obrigação, apesar de que eles tentam dizer que não, mas na prática a gente sabe que é assim, no final do mês de retirar 10% da sua renda e entregar nesses lugares chamados igrejas, né? Que na verdade são templos religiosos ou denominações. Querido, a igreja, ela é uma família bem constituída. E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, eu falo dos filhos de Deus, porque na verdade a igreja somos nós. Então nós somos uma família bem constituída, nós somos uma unidade no corpo de Cristo, e cada um de nós, como uma unidade no corpo de Cristo, nós temos uma função para que esse corpo bem ajustado, ele cresça cada vez mais para uma edificação em Cristo Jesus. E assim então nós estamos crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Agora, em uma família secular, os filhos não pagam tributos. Eu sou filho de uma família de 10 irmãos e nunca paguei tributos por morar juntamente com meus irmãos sob os cuidados dos meus pais. Então, os filhos, eles vivem para o lar e entre eles há uma compreensão total. Todos amam a família e se sustentam automaticamente e espontaneamente. Foi assim que aconteceu conosco. No início, tivemos dificuldades para sobreviver, mas Deus sempre cuidou de nós, nos dando o sustento, nos dando o pão nosso de cada dia. E tudo isso era feito com muito entendimento. Numa família, o dinheiro não ocupa o primeiro lugar. Uns contribuem com o seu serviço. Eu, como mais velho, fui um dos primeiros a trabalhar. Com 9 anos de idade eu já trabalhava. Com 14 anos eu tive a minha carteira assinada. E a minha irmã, um ano mais velha do que eu, também começou a trabalhar com 14 anos. E nós dois ajudávamos os nossos pais no sustento da casa. Então, os demais contribuíam com o serviço para o bom funcionamento daquele lar. Mas a quantia e a própria necessidade, se o lar precisasse de mais, os membros das famílias responsavelmente contribuíam para que esta família pudesse estar bem e estar ajustada.
Nenhum filho, ele tem uma taxa exata para contribuir. Nenhum pai determina, enquanto os seus filhos estão sob a sua tutela, de atribuir-lhes uma taxa para que eles venham contribuir. Ali no lar, todos amam o lar. E todos mantêm com alegria a subsistência daquele lar. Foi assim que aconteceu comigo, e eu tenho certeza que é assim que aconteceu com muitos de vocês. Nos templos, chamados igrejas, eles estipulam uma taxa de 10% mensal. Mas as ofertas que são tiradas a cada reunião. Então, quanto mais reuniões, mais ofertas se tiram. É isso que acontece dentro desse sistema religioso, desses templos chamados igrejas, dessas denominações. O dinheiro ocupa o primeiro lugar. Por mais que eles tentam dizer que não, mas isso é a pura verdade, isso é a pura realidade. Não existe uma reunião que eles venham esquecer de pedir os dízimos, de pedir as ofertas. É isso que eles fazem. E tem ainda mais, eu presenciei isso durante a minha jornada de quase 50 anos dentro desse sistema religioso. Se uma pessoa tem uma necessidade, essa pessoa de dentro, ou mesmo uma que venha de fora, eles levantam uma segunda oferta. Eles são incapazes de tirar desse dízimo que eles dizem que é para a obra do Senhor, e dessas ofertas que são tiradas naturalmente, normalmente nas reuniões, para que possa ajudar a essas pessoas nas suas necessidades. Então se tiram uma segunda oferta, e naqueles dízimos e naquelas ofertas rotineiras não se mexem. E elas são tiradas em nome de uma, abro aspas, tal obra do Senhor. A verdade é que eles não vivem como família, apesar de que eles tentam, na teoria, dizer isso. Somos uma família. Até hinos que foram feitos, né? Somos uma família. E ali as pessoas cantam, pulam. Mas quando a gente vem para a prática, para o dia a dia, a gente vê que essa prática, ela não é verdadeira. Você sabia que as lideranças desses lugares chamados igrejas, eles medem os seus membros pela contribuição. É assim que eles medem cada um. Haja vista que para essas consagrações, abro aspas, né, títulos, né, que eles dão às pessoas, fazendo de umas auxiliares de trabalho, outras diácono, outras presbítero, outra evangelista, outras pastores, apóstolos, bispos, enfim. Um dos pré-requisitos é ser dizimista. Se você é dizimista, você receberá tal título. Se você não é dizimista, você não pode ter tal título. É assim que eles fazem, é assim que eles ensinam, é assim que eles dizem, é assim que acontece dentro desses lugares chamados igrejas. Então você é medido pela sua contribuição. Se você tem um bom dízimo, você é tratado de uma forma melhor. Você é tratado diferente. Eles chegam até a passar por cima de muitas coisas para que não venham perder esse bom dizimista. É assim que acontece. É assim que eu vi, que você que está dentro desse sistema religioso vê. É assim que você é tratado. Numa família, quando um dos membros tem um problema financeiro, aí eu estou falando da família secular, e não pode dar nada, em determinado mês ou ano, ele que trabalha para ajudar no sustento
da família, mas agora ele ficou desempregado, perdeu o seu emprego e já não tem mais no final do mês o seu dinheiro para que possa contribuir. Os irmãos, o pai e a mãe simplesmente entende e compreende isso e o ama da mesma forma, do mesmo jeito. Não o trata diferente, porque naquele mês ou naqueles meses ele não pôde dar, ele não pôde contribuir. Porque ali não existe um dever, ali não existe uma obrigação, ali existe uma espontaneidade, ali existe amor, ali existe confraternização, ali existe alegria, todos estão num mesmo espírito, numa mesma visão, trabalhando para o crescimento da sua família. E não é assim que nós vemos nesses lugares chamados igrejas. Isto não acontece lá. Se um dizimista ou um ofertante, ele deve mais do que ganha. Exemplo, ele ganha R$1.000 por mês, mas está devendo R$2.000. Mesmo assim, eles não abrem mão dos 10% desse irmão para que ele possa pagar as suas dívidas. Não, esses 10% é sagrado, é religioso. Eles dizem assim, você não pode mexer no que é do Senhor. É assim que eles dizem. Eles dizem que esses 10% é do Senhor, não é do meu Senhor, porque o meu Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. O meu Senhor é o dono da prata, é dono do ouro, é dono de tudo quanto no mundo há, tudo quanto existe, tudo é dele, foi feito por Ele e tudo é sustentado por Ele. Esse é o nosso Pai, em que nós somos filhos e que vivemos sob os seus cuidados e sob a sua dependência. Então, se essas pessoas não derem, eles são chamados de ladrões. É assim que eles chamam. Eles pegam lá Malaquias capítulo 3 e diz, roubará o homem a Deus em quê? E eles mesmos respondem nos dízimos e nas ofertas. Então, se esse irmão, nesse mês que ele não pode dar, porque ele está endividado, ele é visto como ladrão. Mesmo que eles não o chamam, mas pensam, atribuem essa palavra pesada, essa carga pesada sobre aquele irmão que não pôde dizimar. É assim que eles tratam os membros dessas instituições. Será que essa pessoa está roubando a Deus? Será que esses líderes chamando esses irmãos de ladrões, eles estão certos? Será que eles estão agradando a Deus chamando essas pessoas de ladrões? Fica aí essa pergunta. Querido, eu tenho que te dizer, fuja, venha para o Evangelho da graça de Deus, se liberte desses alçapões, se liberte dessas prisões, dessas algemas, viva a plenitude da liberdade do Evangelho da graça de Deus e seja tratada como filho de Deus. Você é filho de Deus. E Deus não cobra tributos aos seus filhos. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, porque sois filho, você é filho. Se você é filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja Ele para todo sempre. Você é filho! Você é filho! Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Tenha a mente de Cristo, a mente iluminada. Os seus olhos têm que serem abertos. Deixe de ser guiado por cegos, porque um cego pode levar o outro para o buraco. E é assim que nós estamos vendo. Querido, através de Paulo, o apóstolo dos gentios,
o apóstolo da incircuncisão. Paulo, em momento algum das suas epístolas, ele trata desse assunto. Para você que é filho de Deus, para você que vive no Evangelho da graça de Deus. Nessa minha primeira parte dessa mensagem, um pastor gravou um áudio e mandou dizendo que não caísse nessa lorota de que não se deve dar o dízimo. E ele, além de dizer que é bíblico, né, porque está escrito em Malaquias 3, mas o entendimento dele é um entendimento conveniente, interesseiro, e ele não leu o contexto do texto, e ele não quer saber se isso foi uma lei dada a Moisés para os filhos de Israel, para os filhos de Jacó, para as 11 tribos, que pagassem o dízimo, como eu já disse na primeira parte, aos levitas. E então ele foi e usou o argumento de que Abraão e Jacó deram o dízimo. Eu pergunto, não foi através de Abraão, de Jacó, de Moisés e de Malaquias? Não foi através deles? Foi através de Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós nascemos depois da cruz. Nós estamos numa nova aliança. Paulo, pelo contrário, ele trabalhava para não ser pesado a ninguém. Paulo tinha uma profissão, era fazedor de tendas. E ele anunciava o Evangelho, mesmo tendo as suas ocupações. Ele ensinou que se deve trabalhar noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8, depois você lê. Muitos dizem para justificar o dízimo, que Abraão e Jacó viveram no tempo da graça e deu o dízimo. Sim, está escrito, é verdade, mas essas pessoas esquecem que Abraão também possuía concubinas, que Abraão sacrificou vítimas sobre o altar. Então, querido, Abraão não está com a palavra final para a igreja de Cristo. Não é Abraão, nem Jacó, nem Moisés, nem Malaquias, ou qualquer um dos profetas, dos sacerdotes da velha aliança. Mas quem está com a palavra final para a igreja de Cristo Jesus, para aqueles que vivem o Evangelho da graça de Deus, é o apóstolo Paulo, o apóstolo da circuncisão, o apóstolo do Evangelho da graça de Deus. Sim, ele é quem está com a palavra final. Então, esses templos, chamados igrejas, não estão autorizados a exigir dízimos dos filhos de Deus. Eles não estão autorizados. Porque aqueles que por lei obrigam os filhos de Deus a dizimarem, eles estão roubando os filhos de Deus e enganando os filhos de Deus. Eles estão errados em exigir que se dê o dízimo. Cristo chamou Paulo, um dos principais do judaísmo. Ninguém conhecia mais da lei judaica do que Paulo. Ninguém conhecia mais a velha aliança, o Velho Testamento do que o apóstolo Paulo. Então Deus o chamou. Ele teve um encontro com Cristo. Sabe por que ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios? Ele não era um dos 12. Os 12 eram o apóstolo da circuncisão, da velha aliança,
Veja lá as epístolas de Pedro, de Tiago, de Judas. E olha as epístolas de Paulo, a diferença. E então, por que que ele chamou Paulo o apóstolo dos gentios? Para que Paulo fosse o filtro. Paulo foi o filtro para nós do Evangelho da graça de Deus. Eu concluo dizendo que vou dar continuidade à parte 3, ainda sobre esse tema da posição de Deus em relação à igreja quanto ao dízimo. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.